Boa noite, meus queridos, a graça e a paz, tudo bom com vocês? Glória a Deus. A palavra de hoje é simplesmente Jesus perseguindo você, perseguindo eu. A palavra de hoje é o poder da palavra. E o que eu vou ministrar hoje no coração de vocês é só para quem trouxe glória no seu coração hoje, é só para quem está disposto a exaltar e a glorificar o nome de Deus hoje. Aleluia. Abra sua Bíblia para mim, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus, aleluias. Quem achou, fala achei, quem não achou, fala espera aí, pastor, mais um pouquinho, que a gente está caminhando aí. Glória a Deus. O texto vai dizer da seguinte maneira: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quem aqui já conhece esse texto, já está familiarizado com esse texto, vai saber que Jesus ele estava sendo apertado por grande multidão, que queria ouvir o seu ensinamento. Pedro já havia tentado pescar toda a noite, não tinha conseguido pescar nada. Então, quando o barco de Pedro vai se aproximando, Jesus ele entra ao barco de Pedro, e ao entrar ao barco, ele pede para se afastar um pouco, para que ele conseguisse ministrar para aquelas pessoas que estavam seguindo ele naquele dia. Então, logo quando ele termina a ministração dele, ele simplesmente chega para Pedro e fala: volta para lá e lança a rede. Você sabe quantos peixes Pedro pescou naquele dia? A Bíblia não fala. Não relata quantos peixes ele pegou naquele dia. Pedro, ele vai jogar, ele fala: beleza, sobre a tua palavra, mestre, eu vou, mas eu já fui lá e eu vi que o mar não está para peixe. Mas Pedro vai, sobre a palavra de Jesus, ele joga a rede, Pedro vai puxar a rede, e tinha rede, e tinha peixe. Eu prefiro pensar, pessoal, que ele pensou da seguinte maneira: sobre a palavra dele dá certo. Não é sobre técnica, não é sobre conhecimento, é sobre a palavra. O texto vai continuar dizendo, pode pular para mim lá no versículo 9 agora. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. A Bíblia relata que isso foi em ato contínuo. Sabe o que Pedro percebeu naquele dia? Que ele não precisava de peixe, ele precisava da palavra. E sabe uma coisa que é um pensamento infantil meu, isso é um pensamento meu, e eu penso da seguinte maneira: aqui vai dizer que Pedro deixou tudo na praia, deixou barco, deixou rede, e detalhe, a rede estava cheia de peixe, estava tão cheia que ele teve que pedir a ajuda dos outros barcos, para poder ajudar a puxar aquela rede que estava cheia, porque os barcos estavam quase se rompendo. E o mais interessante, meus amigos, é porque o que me chama a atenção é que eu penso assim: imagina a treta que não deve ter dado naquela praia aquele dia, peixe a rodo, sobrando de graça, não tinha dono, porque o dono havia abandonado, havia largado. Imagina só o povo gritando: o peixe é meu, não, ele deixou para mim, esse barco agora é meu. Porque você já viu, né, gente, tomba um caminhão ali na rua, ali, o povo vai todo. Se for de Coca-Cola então, já era. Então Pedro deixou tudo, e ele percebeu: eu preciso da palavra, a palavra dá certo, se eu seguir o que ele fala para mim, dá certo. Enquanto tem gente na praia, brigando por aquilo que estraga, por aquilo que apodrece, Pedro ele vai seguir a palavra de Jesus, que é uma palavra de vida, é uma palavra rica, é a palavra que sustenta. E quem vive da palavra, meu amigo, não precisa de mais nada. O texto vai continuar dizendo, se você for acompanhar a trajetória de Pedro, imagine só as mancadas que Pedro dá. Jesus ele vira para Pedro e fala para Pedro o seguinte, ele lança uma palavra para Pedro e fala: não temas, a partir de hoje você não vai mais ser um pescador, pastor Fábio, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens, a partir de hoje eu vou te treinar, para você ser um pescador de homens. Mas sabe o que é mais interessante? É que no dia seguinte,
Pedro já não estava pescando homem, Pedro ainda não estava pregando. Pedro teve que passar por um processo, teve que viver o propósito, e esse é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Hoje a gente recebe uma palavra, a gente vai na igreja, chega lá, o pastor começa o culto, o pastor vira e fala: ei, amanhã você vai vencer, amanhã você vai ser um empresário, amanhã você vai ser um pastor, amanhã você vai ser um ministro de louvor, e a pessoa já sai: opa, essa palavra foi para mim, essa palavra é rica, hoje eu fui tocado pela palavra de Deus. Amanhã ela já quer estar no altar, amanhã ela já acha que ela já pode estar aqui ministrando, ela já pode estar ferindo pessoas, ela já pode estar cuidando, livrando pessoas, sem querer antes passar pelo propósito, sem antes querer passar pelo processo, sem antes querer ser ministrada antes. E Pedro, ele precisou ser ministrado, e não foi nenhuma nem duas vezes. Quem lembra da mulher hemorrágica? Estava lá Jesus caminhando, indo para a casa do príncipe da sinagoga, e eu só penso assim, gente, eu tenho uns pensamentos muito infantil, e eu só penso da seguinte maneira: Pedro está lá junto com Jesus e os discípulos, e Pedro está aqui naquele pensamento, porque Pedro dava muita mancada. Então, Jesus está indo, e Pedro está lá, nós vamos chegar na casa do príncipe, e vai ter milagre, e vai ter banquete, e vai ter festa, e vai ter isso, a gente vai ver a manifestação do poder de Deus, e de repente, o que acontece? Jesus para e fala: alguém me tocou. E eu só consigo imaginar Pedro, gente, já vi que para o almoço nós não chega, né? Jesus começou, parou, já era, alguma coisa vai ter que acontecer aqui agora. E é interessante, porque Pedro, ele se incomoda, porque Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Ninguém se manifesta. Pedro vai lá na frente de Jesus e fala: então, mestre, é que tem uma multidão aqui, pai, está todo mundo te tocando, mestre. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, enquanto você está vendo uma multidão, eu estou vendo uma mulher que me tocou e extraiu virtude de mim. Eu imagino que Pedro nem sabia o que era virtude na época. E Pedro, o que ele faz? Tá bom, mestre, e se retira. Sabe por quê? Pedro era difícil, gente. Pedro gostava de dar mancada. Mas Pedro, ele só via isso aqui, ó, enquanto Jesus, ele via isso aqui. Enquanto todo mundo olhava Pedro, aquele cara que era difícil, aquele cara que vivia se envolvendo em treta, aquele cara que vivia dando mancadas, Jesus já via aquele Pedro, o Pedro de Atos dos Apóstolos capítulo 3, aquele que iria ser um pescador de homens. Enquanto você acha que, enquanto você está se vendo apenas sentado no banco da igreja, enquanto você está se vendo sentado apenas como um empregado, ei, deixa eu te falar uma coisa: Jesus já está te vendo como um homem de Deus, um pastor, um ministro de louvor, um empresário. Deus já está te vendo com a sua vitória nas mãos. Deus já está te vendo com aquela palavra que Ele lançou sobre a sua vida. Glória a Deus. Estou pregando para pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Olha a tempestade, gente. Pedro, mais uma vez, aonde tinha uma treta, tinha Pedro. É ou não é, pastor Fábio? Aonde tinha uma treta, estava lá Pedro envolvido. Tinha uma treta de discípulos, estava lá Pedro. Está lá a tempestade, e o barco está balançando, e balança para a direita, balança para a esquerda, e os discípulos pensando: vai todo mundo morrer hoje. Vem Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, na hora que já bate o olho, fala: é um fantasma. Se eu fosse Jesus, eu ia falar: ah é? Tá bom. Virava as costas e saía. Mas não, porque Jesus, ele ensina com amor, e Jesus estava preparando Pedro, Jesus estava ministrando no coração de Pedro. Então o que Jesus fala? Não, Pedro, sou eu, Jesus, seu mestre. E o que Pedro vai fazer? Se és tu mesmo, mestre, manda uma palavra para mim, que eu vou até você. E o que Jesus faz? Tá bom, Pedro, desce do barco, vem até mim. E Pedro começa a andar sobre as águas. E Pedro vai andando, olhando para Jesus. Pedro está andando, olhando para Jesus. Pedro está caminhando sobre as águas. Pedro olha para baixo, sente o vento. Pedro afunda. Enquanto Pedro olhava para Jesus, tudo estava dando certo. Ele estava fazendo o improvável, ele estava fazendo o impossível. A partir do momento que ele olhou para o chão, a partir do momento que ele olhou para o hater,
A partir do momento que ele olhou para aquelas pessoas que ficam lançando palavras de derrota, a partir do momento que ele olhou para aquelas pessoas que falam assim: ah, mas eu já tentei e não deu certo. Ah, mas uma vez eu fiz e fulano fez e olha lá, não deu certo para ele, você vai tentar também? Tem pessoas que desistem da palavra muito fácil. Pedro, a partir do momento que ele olha para o chão, Pedro afunda. Quando Pedro afunda, o que Jesus faz? Jesus vai lá, pega Pedro pelas mãos, ensina mais uma vez, e fala, né? Homem de pequena fé. Levanta Pedro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você olha para Jesus, não tem vento, não tem tempestade, não tem muralha, não tem gigante, não tem problema que possa fazer com que a sua vida não dê certo, com que os seus planos, com que os seus sonhos não vão para frente. Abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo de número 21, versículo 3. Aleluia. Está um pouquinho para frente aí, meus queridos. Antes mesmo de eu ter sido convidado para poder estar pregando na noite de hoje, meus queridos, eu já havia recebido essa palavra há muito tempo. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Deus, mas eu nem estou pregando em cultos recentemente, como o pastor Fábio falou. Geralmente estou aqui tirando uma foto, estou ajudando na comunicação, nas mídias. Mas Deus falou: ei, eu estou te dando uma palavra. A palavra nem sempre, pessoal, vai ser lógica. Nem sempre. As nossas escolhas são. E existe uma coisa que os cientistas chamam, que é as sinapses neurais. Os estudiosos vão dizer que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de armazenar 1000 terabytes. A gente pode ler todos os livros que já existem no mundo, receber todas as informações que existem no mundo, que o nosso cérebro ele não vai se encher. Mas existe uma grande diferença entre memória e processamento. Pedro recebeu a palavra, Pedro guardou na memória, Pedro esquece da palavra, Pedro ele para de processar a palavra. A partir do momento que Pedro ele para de processar a palavra, Pedro ele se esquece. Jesus já havia sido crucificado, já havia aparecido para os discípulos 1, 2 vezes, Pedro já estava cansado, e no versículo 3 vai dizer, João capítulo 21, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Me chama muita atenção isso, pessoal, porque Jesus chama Pedro para poder ser pescador de homens, e aí Pedro, simplesmente ele fala: cansei, não, estamos sendo muito perseguidos, não quero saber disso, vou voltar a pescar, eu sou pescador. Então Pedro ele volta para pescar, e ainda leva uns discípulos com ele. E sabe o que me chama a atenção? Porque lá em Lucas, vai narrar o quê? Que Pedro deixou o barco e deixou a rede, ou seja, ele já não tinha mais recursos. E pastor Fábio, tem gente que investe para dar errado de novo. Tem pessoas que investem, já deu errado uma vez, não, ela vai lá e gasta mais dinheiro, ela gasta mais tempo, ela procura outros recursos. E aí o que acontece? Não pesca nada. E o que acontece? Não vinga. E ela começa a pensar: mas o que está acontecendo? O que está faltando na minha vida? O que está faltando? Ei, estava faltando, porque a partir de hoje não falta mais, estava faltando a palavra, mas a partir de hoje eu profetizo na sua vida, que os seus sonhos, os seus projetos estão na mão de Jesus, que a partir de hoje os seus projetos, eles irão caminhar segundo a vontade de Deus e segundo a vontade de cada um de vocês essa noite. Aleluias. E o texto vai continuar dizendo: perguntou-lhes Jesus, no versículo 5, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E a Bíblia vai dizer que assim eles fizeram.
voltaram para poder lançar a rede. Mas sabe o que é interessante? É porque na hora que Jesus fala isso, Pedro pensa, eu já ouvi isso antes, eu conheço essa palavra, eu sei quem é. E Pedro joga sem medo, chega lá, lado esquerdo? Não, lado direito, joga a rede. E quando Pedro puxa a rede, o que tem? Tem peixe. Pastor Fábio, anota essa, vocês anotem essa no coração de vocês. É possível, aonde tudo que estava dando errado, dá certo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias, amém. O texto vai continuar dizendo, então lhes disse, lançai a rede do lado direito, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabares de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Presta atenção. Jesus perguntou para eles, tem alguma coisa de comer aí? E eles falaram, não. Jesus fala, volta lá e lança a rede do lado direito. Eles lançaram a rede. E eles pescaram 153, não é esse aqui não, gente. Aqui, ó. Todo mundo tem aquela história de pescador, né? Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira. Grandes peixes, 153 grandes peixes. Mas o interessante é que Pedro só dava mancada, gente. Pedro era difícil. Mas deixa eu falar para vocês, Jesus gosta de gente difícil. Jesus gosta daquelas pessoas que você fala assim, meu familiar, não, mas meu familiar é difícil dele largar o vício. Impossível dele largar o vício. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu irmão mais velho, pastor Fábio, falava que ele nunca ia pisar dentro de uma igreja. Nunca. Hoje ele é pastor. Porque para Deus não há impossíveis. Jesus gosta de gente difícil. Enquanto todo mundo olhava Pedro, aquele que só dava mancada, Pedro que simplesmente tirou a roupa e ainda foi atrás de Jesus, porque Pedro, quando viu que era Jesus, ele saiu correndo, ele foi nadando, ele foi até Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chegou lá, Jesus já tinha pão e peixe na brasa. Deixa eu te falar, Jesus não precisa daquilo que você tem, porque é tudo dele, para ele, nele, é ele. Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus é tudo, ele é a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. E o texto vai continuar dizendo, disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava no meio dos discípulos. E o texto vai continuar dizendo, pessoal, porque o pastor só me deu 2 horas para poder pregar hoje. Estou em tempo ainda, né, meu pastor? Glória a Deus. Já estou terminando, pessoal, mais 50 minutos e a gente finaliza aqui. Aleluia. Mas o texto vai continuar dizendo que Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Mas Jesus, gente, gosto. Você sabe como é que é Jesus, sabe como é que é papai. Vai perguntar 3 vezes, me negou 3 vezes? Vai ter que responder 3 vezes. Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, tu sabes que eu te amo, mestre. Então Jesus vai dizer o que para Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas, porque eu te chamei para ser pescador de homens, e não pescador de peixes. O texto também vai dizer que Jesus fala para Pedro, o texto vai dizer que tinha 153 grandes peixes. Em Lucas eles não contaram, porque eles perceberam que eles dependiam apenas da palavra.
mas eles haviam esquecido da palavra. Mas Jesus vai dizer que Ele nos faz lembrar todas as coisas. As sinapses neurais que vêm de Deus não se comparam com a natureza humana, nem de longe. Então o texto vai continuar dizendo, se tinha 153 peixes, eu imagino que Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, conta aí. E Pedro disse para Jesus: não, Jesus, precisa contar não. Pedro, conta. E eu falei que os peixes eram desse tamanho, né, pessoal? Então eu imagino Pedro assim: 1, 2, porque há uma grande diferença. 3, e eu vou contar até 153 para ganhar tempo na palavra, tá, pastor? 4 motivos para eu não esquecer da palavra. 5 motivos para não esquecer que Jesus é a verdade. 6 motivos para não esquecer que Jesus é a promessa, vida e eficaz para a minha vida. 7 motivos, 153 motivos que eu não devo esquecer da palavra. Glória a Deus, toda honra e toda glória para o Pai. E o texto vai continuar dizendo, meus amados, se você caminhar sua Bíblia aí 2, 3 páginas para frente, você vai chegar em Atos dos Apóstolos. E em Atos capítulo 2, aquele homem que só dava mancada, aquele homem que um dia recebeu a palavra e não esqueceu mais da palavra, aquele homem que resolveu olhar para Jesus e olhar somente para Jesus, para não ter que afundar. Ei, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, vai dizer que ele teve mais de 3.000 motivos para nunca mais esquecer da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os músicos para poder subir, e eu gostaria de chamar vocês para fazer uma oração. Fique de pé em seu lugar. Aleluias. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu não quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, não. Eu quero que você feche seus olhos e olhe para você. E essa oração que eu vou fazer agora é para você que um dia recebeu uma palavra, mas por algum motivo, por algumas circunstâncias da vida, veio a tempestade, por alguma circunstância da vida, o barco da sua vida balançou, você perdeu o foco, você parou de olhar para Jesus. Lembra que no início da pregação eu falei que a palavra de hoje era que Jesus iria perseguir cada um de nós? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra sobre você. Deus tem uma palavra para todos vocês que aqui estão nessa noite. E a palavra é: vinde benditos de meu Pai. Hoje nós participamos da Santa Ceia, que é em memória do Pai. Oh, aleluias. E eu queria convidar você, que um dia recebeu essa palavra, que um dia você já esteve no caminho do Senhor, mas por algum motivo desviou. Ei, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero convidar você para poder voltar para a palavra de Deus, para aquela palavra vida, a palavra viva e eficaz. Não olhe para o irmão que está do seu lado.